empreendedorismo feminino bateu recorde em 2022 e o volume de negócios comandados por mulheres chegou à marca inédita de 10 milhões e 300 mil, o maior da série histórica. É o que mostra pesquisa do Sebrae, que traz dados importantes sobre o empreendedorismo feminino no mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Segundo o estudo, o número de mulheres empregadoras cresceu 30% nos anos de 2021 e 2022, mas 87% das donas de negócios continuam atuando sozinhas em suas empresas. Além disso, em razão do aumento das mulheres à frente dos negócios, o levantamento também revela uma nova realidade nas famílias brasileiras. Mais da metade das empreendedoras, um total de 51%, assumiu também a posição de chefe de domicílio no terceiro trimestre de 2022. Nesta edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias, vamos mostrar o que está por trás do avanço do empreendedorismo feminino no país. Quem vai bater um papo com a gente hoje é a Renata Malheiros, coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do Sebrae. Renata, como podemos traduzir os dados apresentados pela pesquisa? O que eles apontam sobre o desempenho da mulher nos pequenos negócios? Seja muito bem-vinda. O crescimento do número de mulheres empregadoras traduz a força do empreendedorismo feminino. A gente vem observando cada vez mais um número maior de mulheres empreendedoras. A gente sabe também que a gente vem de um contexto de crise econômica em que muitas empresas fecharam, lideradas por homens e mulheres, e que a gente pouco a pouco vai retomando a economia e também o número de empresas lideradas por mulheres. A gente, portanto, precisa dizer que sim, estamos avançando, é importante que se empreguem mais funcionários, isso gera mais rendimento para as pessoas, porém ainda existem obstáculos importantes para as mulheres empreendedoras e esses obstáculos se concentram muito na parte do tempo. As mulheres empreendedoras são muito sobrecarregadas com relação aos cuidados com a família, com os trabalhos domésticos, cuidados com idosos, porque por motivos culturais essas tarefas recaem sobre a mulher e elas acabam não tendo tempo para se dedicar aos seus negócios como os homens empreendedores têm. Então aqui a gente precisa falar de divisão de tarefas, a gente precisa falar de creches, a gente precisa falar de escolas, para que as mulheres possam, de fato, se dedicar com todo o seu potencial aos seus negócios. Entendi. Renata, além da sobrecarga com as tarefas de casa e cuidados com os filhos, que outros obstáculos você destaca que ainda são desiguais e impactam os negócios liderados por mulheres? Um outro obstáculo importante é com relação à intensidade de inovação e à intensidade tecnológica dos negócios liderados por mulheres. A gente ainda vê que existe um caminho importante para as mulheres nos setores de inovação, robótica, inteligência artificial, automação em geral. E isso a gente resgata desde a infância, quando a própria sociedade estimula mais os meninos nas exatas, na matemática, e as meninas em outras matérias. A gente precisa mudar esse cenário, estimular meninos e meninas em todas as matérias, para que a gente possa ter também mulheres na inovação, mulheres na tecnologia. A gente observa também, dentro das famílias atuais, as mulheres à frente do cuidado dos filhos também. A gente não pode deixar de mencionar a quantidade de mães solos no Brasil. São mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, realmente, as mulheres, como chefe de família, têm tido um papel fundamental, e o empreendedorismo feminino é uma das formas mais significativas da mulher conseguir renda, e ela acaba comprando no mercado da sua comunidade, utilizando os serviços da sua comunidade. Então isso traz um conjunto de benefícios que aquece a economia local. As pesquisas demonstram também que as mulheres tendem a investir nos filhos, compram um uniforme para a criança, faz um serviço médico para a criança, paga um serviço de odontologia, enfim. Então, quando uma mulher empreendedora ganha dinheiro, ela tende a beneficiar toda a sua comunidade e a sua família. Renata, outro recorte do estudo que chama a atenção é a escolaridade das mulheres empreendedoras. Quais são as principais diferenças, além dos números, entre homens e mulheres?
Bom, a pesquisa nos mostra que apesar das empreendedoras serem mais escolarizadas em anos de estudo do que os homens empreendedores, empresas lideradas por mulheres faturam, na média, em 2022, 16% menos do que empresas lideradas por homens. A gente já vem acompanhando essas variáveis e já esteve pior, né? Em anos recentes, a diferença de faturamento entre empresas lideradas por homens e mulheres chegou a 22%, ou seja, empresas lideradas por mulheres já faturaram 22% menos do que as empresas lideradas por homens. Embora isso tenha melhorado em 2022, a gente ainda tem um longo caminho pela frente rumo à igualdade. Gostaria de dizer motivos pelos quais a gente observa esse cenário de mulheres mais escolarizadas, mais empresas faturando menos. São basicamente dois motivos. O primeiro é o tempo. As mulheres empreendedoras, por motivos culturais, são sobrecarregadas com os trabalhos domésticos e os trabalhos de cuidado, sejam de crianças ou de idosos. Pesquisas recentes do Sebrae também demonstram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. Então, falta tempo para a gente se dedicar aos nossos negócios porque estamos muito sobrecarregados com os trabalhos de cuidado que, apesar de serem muito importantes, são geralmente não remunerados e não valorizados. O desafio aqui é a gente conversar sobre divisão de tarefas em casa, falar sobre creches, sobre escolas, enfim, sobre mecanismos que desonerem toda essa carga em cima da mulher com relação ao tempo. Já o segundo fator diz respeito aos segmentos em que as mulheres empreendem. As mulheres geralmente empreendem nos segmentos de serviço, especificamente de beleza, alimentos e bebidas e moda. Nenhum problema com esses segmentos, só que a gente ainda observa uma concentração muito grande de empresas lideradas por mulheres, que são empresas de pouca base tecnológica, de pouca intensidade de inovação. Aqui a gente também volta lá na infância, nas crenças limitantes que geralmente são instaladas nas cabeças das meninas, né? A gente escuta muito que meninas são melhores em humanas e os meninos são melhores em matemáticas. Então a gente acaba sendo desestimulada a seguir carreiras vinculadas às exatas, né? Cadê as meninas nas engenharias, na inteligência artificial, no blockchain, na automação? A gente observa que ainda existe um espaço muito significativo para serem ocupado por mulheres em empresas de base tecnológica, empresas inovadoras, empresas ricas em automação, inteligência artificial, em tecnologia em geral. De novo, esse é um desafio que a gente vê desde a infância, com meninas e matemática, e a própria sociedade desestimulando as meninas nesse campo. Então, a gente precisa jogar a luz em histórias de sucesso de mulheres nas exatas, de mulheres engenheiras, empresárias do ramo da tecnologia, da inovação, para que as meninas possam se inspirar e se autoselecionar para esses setores. É verdade, Renata. É preciso que nós, mulheres, ocupemos esses espaços. Mais uma vez, agradeço a sua presença no podcast de hoje. E para a nossa ouvinte que nos acompanhou até aqui, vale lembrar que o programa Sebrae Delas oferece mentorias, cursos e consultorias para a mulher que vai empreender. Participe! Acesse sebrae.com.br/delas. E você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Ficamos por aqui, mas se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos seus canais. É de graça, basta mencionar a fonte. Agência Sebrae de Notícias. Até a semana que vem.